Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que consigamos vencer as nossas mazelas espirituais e conquistar aqueles valores que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos com Dario Raume. Olá, queridos ouvintes, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E Guilhermina. Olá, estamos juntos de novo, que bom. Bem, seguindo a nossa metodologia do Damas Primeiro, não é? Vamos abrir o nosso estudo hoje com a pergunta 974A com Guilhermina, tá? De onde procede a doutrina do fogo eterno? E a 974A. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? A história da humanidade tem, pelo menos da humanidade que se tem notícia, né, que se tem história, conviveu com a doutrina do fogo eterno. E a resposta dos espíritos não poderia ser mais óbvia, né? De onde procede a doutrina da imagem, como tantas outras coisas, tomada como realidade. Havia uma necessidade absoluta de fazer com que o ser humano, pelo menos, tivesse medo de alguma coisa, para que a barbárie fosse sendo diminuída gradativamente. Então, pelo menos em toda a história que se tem notícia, se tem o grande temor do fogo eterno, que quando você morria, você ia, dependendo como você se comportava, se você fosse uma pessoa má, você ia padecer do fogo eterno. Se você procurasse ser uma pessoa melhor, aí tem as outras, digamos assim, categorias inferiores, mas basicamente tinha a ver com fogo eterno, porque era a maneira, pelo menos o que se pressupõe, como diz os espíritos aqui, que uma imagem que precisava ter tomado para que a barbárie fosse sendo reduzida aos poucos. E se a gente parar para observar até os dias de hoje, mais ou menos. Agora, mas o temor do fogo não produzirá bom resultado? Aí a resposta dos espíritos. Vede se serve de freio, mesmo entre o que os ensinam. Porque quando você digamos assim, vestido de uma autoridade, aspas, na autoridade, que te permite dizer para alguém que está em erro, que se continuar no erro, vai arder no fogo eterno, você, enquanto autoridade que diz e que afirma que aquele que errou vai arder no fogo eterno, tem que ter a compreensão que serve para ele também. Isso é válido não só, tomando como imagem, claro, isso tudo é metáfora, mas vale muito mais. Hoje nós compreendemos isso de quem fala que o outro, se agir errado, irá arder no fogo eterno, vale muito mais para ele que afirma com essa autoridade disso. E ele diz aqui, vede se serve de freio mesmo em que os que ensinam. Se ensinardes coisas que a razão rejeitará mais tarde, causareis uma impressão que não será durável nem salutar. Se eu digo, isso é sempre uma grande metáfora, vamos analisar que é sempre uma grande metáfora através da história. Se eu digo, eu tenho uma autoridade religiosa X, e digo para alguém que erra, e erra feio, e eu digo para ele que vai arder no fogo eterno, certamente vai chegar uma hora em que isso vai ser colocado como oi, mais ou menos. E aí a si próprio vai valer essa questão. E com o tempo,
com as vidas sucessivas. Isso vai tomando, digamos assim, a noção da realidade, porque o fogo, na época, história da humanidade, sempre foi o grande medo. O padecer pelo fogo, o fogo era o grande medo. O comentário de Kardec diz isso. Exatamente. Pode ler. Posso ler? Pode. Incapaz de expressar por sua linguagem a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo. Porque, para ele, o fogo simboliza o tipo de suplício mais cruel de ação violenta. Tanto é que, durante muito tempo na humanidade, a morte pelo fogo foi um dos piores castigos. As pessoas tinham medo. As pessoas tinham muito medo de padecer por esse suplício maior. Logo, se você, em vivo, você vê a possibilidade de morrer sobre fogo como castigo, tendo a noção e tendo a percepção de que quando você morrer, ele tinha a percepção de uma morte que seria a vida eterna como morto, no fogo, isso deveria causar um impacto emocional, físico muito grande. E é por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, tendo os povos modernos herdado dos mais antigos. A coisa foi passando de um para o outro, claro que assumindo proporções à medida que o raciocínio, que a inteligência, que o conhecimento foi dando uma, digamos assim, arrumada nas coisas. E é pela mesma razão que se diz em sua linguagem figurada o fogo das paixões, queimar de amor, de ciúme. Isso continua. Quando você tem ideias fixas e que você sabe que não são aconselháveis, você está ardendo no fogo das ideias fixas que você sabe que não são aconselháveis. E quanto mais conhecimento você tem da doutrina espírita ou dos conhecimentos religiosos, e você sabe que esse fogo das paixões, queimar de amor, de ciúme, etc., etc., você entra em conflito consigo próprio porque deixa de ter sentido. Você sabe, e o que eu acho que é mais difícil, você sabe que não pode ou não deve, né, que não pode, você não deve alimentar as paixões, o fogo, aspas, das paixões que você sabe que não são convenientes para a sua evolução espiritual, mas que ainda te dão prazer, mas que ainda te oferem determinadas sensações que você tem consciência que não deve, mas que ainda você alimenta. E isso aí é uma questão individual de cada um. É só para pensar, é só para refletir. Dario. Eu fico imaginando aqui aqueles povos da antiguidade, né? Quando um condenado à morte, sentenciado à morte, o que existia, basicamente? Lá na Judéia, por exemplo, né? Tinha a crucificação imposta pelos romanos, que era a morte lenta, e vide Jesus. Tinha lapidação, né? Ia morrer até de apedrejamento até morrer. Tinha a forca, tinha decapitação. Agora, eu não consigo imaginar o sofrimento imenso que deve ser você morrer aos pouquinhos sendo queimado. Já começando com aquele calor do fogo, que já é um suplício, né? Eu, pelo menos, eu sou um cara calorento. Quando aqui no Rio faz 40 graus, eu tô que não aguento. Imagina o cara em pé lá amarrado no poste, com aquela paliçada de madeira debaixo dele, começando a esquentar ele de baixo para cima. Aí começa a fritar dos pés para cima, né? Vai a gordura derretendo. Olha, eu não consigo imaginar tamanha tortura, porque é uma tortura imediatamente a morte. Eu acho que o cara morre, não tenho certeza, ele morre antes de ser queimado totalmente. Sim. Geralmente o cara desencarna por asfixia. Asfixia, por causa da fumaça, asfixia. Aí deixa eu só fazer um comentário com você, que não posso deixar de fazer. E lembrando que normalmente isso era o castigo dado às mulheres. A lapidação? Mulheres, não, a morte pela fogueira. Sim. A lapidação é muito comum entre os judeus, entre as mulheres chamadas adúlteras. As adúlteras, mas eu digo a fogueira especificamente. As bruxas, as ditas bruxas. A Joana d'Arc também. As mulheres que eram temidas. E é interessante que as mulheres temidas eram as mulheres que eram parteiras. Sim.
as que tinham conhecimento das plantas que tinham finalidade terapêutica. As mulheres que eram médiums, que tinham visões, exato, que eram chamadas de bruxas. As mulheres que tinham percepções e conhecimentos acima da média. Isso assusta. Então, isso está diretamente proporcional ao atraso da humanidade. Exatamente. Não se justificaria hoje em lugar nenhum no mundo. Claro. Mas aí que está o detalhe. O grande problema é que, digamos assim, nós podemos dizer que nós não somente apedrejamos fisicamente, mas também apedrejamos moralmente. Até hoje. Não, aí é que está o detalhe. A impressão que eu tenho é que, na atualidade, assim como nós vemos exemplos como uma criança de 12 anos que já fez uma escola comunitária dentro de um lixão no Piauí. Ou seja, num dos estados mais pobres do Brasil, numa região a mais miserável das mais miseráveis, que a pessoa cata lixo para poder sobreviver. Ela fez uma tenda que serve como escola. Ela começou brincando de escola com as outras crianças e começou a dar aula para outras crianças, porque ela já estava alfabetizada. E foi desenvolvendo conhecimentos autodidaticamente. Lógico, é um espírito que já tem uma bagagem. Com certeza. É inegável. Mas o mais importante é que digamos assim, é fundamental que nós percebamos o quanto é importante nós observarmos estes exemplos, tá? Quando quisermos fazer alguma crítica a quem quer que seja, pelo simples fato de lutar pela educação. Vamos agora ouvir a nossa vinheta, depois nós vamos adiante. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então agora, seguindo, passando para o nosso Dario Raume, pergunta 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? E a resposta da espiritualidade é sim. E isso lhes é um suplício, porque eles compreendem que estão privados dela por sua culpa. Daí porque o espírito, liberto da matéria, aspira a uma nova existência corporal, pois cada existência, se for bem empregada, pode abreviar a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e por todo o mal que resulte de não haver feito bem. Detalhe muito importante, essa última frase encontra-se grifada em itálico. Deveria até ser sublinhada para a gente não esquecer. Eu sublinhei no meu livro. Mas continuando. Para o espírito errante já não há véus. É como se tivesse saído de um nevoeiro e visse o que o afasta da felicidade. Então sofre ainda mais porque compreende quanto foi culpado. Para ele não há mais ilusão. Ele vê a realidade das coisas. Aí o comentário de Kardec aqui. Na erraticidade, o espírito descortina, de um lado, todas as suas existências passadas e, de outro, o futuro que lhe está prometido, compreendendo o que lhe falta para alcançá-lo.
É como o viajante que, ao chegar ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o caminho que lhe resta percorrer para atingir o seu destino. Então, na erraticidade, você desencarnou, você perde aquele véu do esquecimento que você tinha enquanto encarnado. Então você vê o que você já fez nas tuas vidas pregressas, as maldades, os muitos fogos eternos que você foi queimado, né? E você analisa, você tem condição de analisar, porque você tem a visão do futuro que pode se abrir para você. Obviamente isso vai depender, esse cume dessa montanha que ele vai atingir, vai depender se é uma montanha de muita evolução que ele já tem ou uma montanha de pequena evolução que ele tem. Então, ou se é uma montanha de erros. Pois é, né? Montanha de erros todos nós temos, né? Mas com o passar das encarnações, esses erros tendem a diminuir e os acertos tendem a aumentar. Isso aí é proporcional ao livre-arbítrio de cada um, a quantidade de bem que você praticar na Terra, a quantidade de caridade, quer dizer, de botar o amor em movimento, né? Porque tem aquela história, não adianta o mal ser praticado e o cara que é bom, é de boa índole, ficar calado, não se movimentar, não vai adiantar nada, né? É como aquele cara que vai para dentro da igreja, se autossupliciar, não sai, fica lá rezando para Deus o dia inteiro. Qual é o bem que ele está praticando para o próximo, para a humanidade? Então, nesse cume da montanha, você descortina o teu porvir, as possibilidades que você tem. E você vai exercer, sendo respeitado o seu livre-arbítrio, totalmente. Ou seja, só depende de nós essa reforma íntima, só depende de nós essa evolução. Eu estava pensando aqui numa coisa. É interessante que muitas vezes a linguagem visual fala mais alto do que o texto. Você faz teatro e você sabe disso. Uhum. Não é? É, sim, claro. E eu estava me lembrando do filme Nosso Lar. É interessante que no filme, André Luiz, ainda encarnado, médico, ele atendia no final do expediente um casal pobre que não tinha condições de pagar seus honorários. A pedido da secretária dele. Você percebe nitidamente isso. Mas ele percebe que ele atende meio de uma vontade. Bem, e aí ele se vê em Nosso Lar diante da senhora, que é a esposa do casal. E ela considera assim, que maravilha, o senhor veio para cá, o senhor veio com uma bagagem muito grande. Nós somos muito gratos porque o senhor cuidou do meu marido, cuidou de mim e tal. É interessante você perceber como ele fica envergonhado dentro de Nosso Lar. Tipo, estou recebendo o mérito de uma coisa que eu não fiz. E aí a gente para e reflete, nós enquanto espíritas, nós não podemos, não devemos tentar receber qualquer gratidão de quem quer que seja. A nossa carga de responsabilidade é enorme. Repito aquilo que eu falei semana passada, nós não cremos, nós sabemos. Então a nossa responsabilidade com relação aos profitentes de outros grupos religiosos é muito maior. E aí a gente vai encontrar uma pessoa que é de um outro grupo religioso,
que faz muito mais caridade, que trabalha muito mais, que é capaz de emitir uma aura muito positiva, uma energia muito boa, porque já tem bagagem. E não é à toa que está naquele grupo religioso, porque ele está ali dando um testemunho permanente. E aí, nós paramos e pensamos, o que é que eu fiz da minha existência atual no corpo físico? E o que é que eu deixei de fazer, mesmo afirmando para todo mundo que eu sou espírita, eu sei. Pior de tudo, que nós não podemos dizer que não sabemos. Sabemos. Nós estudamos o livro dos Espíritos incessantemente há anos. E vemos em cada pergunta e cada resposta um novo aspecto. Não é assim, Guilherme? Uhum. Quanto mais a gente lê os livros da codificação, maiormente o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, toda leitura nova do mesmo assunto, sim, o mesmo parágrafo, aparece algo novo na tua mente. É impressionante. Eu estava querendo fazer exatamente. Eu estava querendo fazer exatamente um comentário dessa resposta aqui, que achei interessante. Daí porque o espírito liberta a matéria, aspira uma nova existência corpórea, porque cada existência, se for bem empregada, pode abreviar. Então, que a gente escolhe as provas por meio das quais podemos expiar as nossas faltas. Então, as provas que nos fazem, aspas, sofrer, são nada mais, nada menos aquilo que a gente escolheu. Então, se a gente escolheu, vamos tentar aproveitar o máximo, inclusive do sofrimento que a gente possa ter. E detalhe, o nosso sofrimento não é derivado de um mérito. Não. É uma necessidade. Para a gente se educar. Porque nós temos o conhecimento. Exatamente. Nós temos o estudo. Exatamente. Nós temos que ter em mente uma coisa. Isso aí é válido para todos nós aqui e também para os nossos ouvintes. Vai passar. Sim. Seja qual for o sofrimento, vai passar. Uhum. Tudo passa. Exatamente. Enquanto não passa, façamos o melhor. Exatamente. Enquanto não passa, façamos o melhor. Exatamente. E só lembrando, Jesus, que foi o ser encarnado que mais fez o bem aqui nesse planeta até hoje, ele não tinha religião. Sim. Ele tinha o conhecimento, ele tem o conhecimento. Exatamente. Vamos refletir a respeito disso. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 28, seu último capítulo,
coletânea de preces espíritas. E neste capítulo, Kardec nos traz sugestões de preces para que nós utilizemos em caso de alguma necessidade específica, nos orientando, dando um exemplo de prece. Não quer dizer que temos que seguir essas preces aqui ao pé da letra. Isso aqui é apenas uma coletânea de sugestões, né? E isso vem logo em seguida ao capítulo que nós estudamos, que tinha por título Pedi e Obtereis. Nós estudamos a respeito da prece, como ela funciona, o seu poder, a sua eficácia e tudo mais a respeito das preces. Então, já que estudamos o efeito, a eficácia, como funciona, como devem ser feitas as preces, mas nós nos sentimos ainda sem condições de fazermos uma prece nós mesmos, teremos aqui essa relação completa de Kardec para que a gente possa se utilizar disso. E para proceder a este estudo, como sempre, está aqui conosco Marta Batista e na técnica o Pablo. Martinha, vamos às preces, Martinha. Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Pablo, amigos ouvintes. Vamos às preces, então. E antes, vamos iniciar com o preâmbulo, né, em que Kardec nos vai dar uma noção de uma forma mais... fazer uma síntese, né, daquilo que se espera acerca das preces, para que depois ele, então, subdivida as preces em gerais, por si mesmo, pelos outros, pelos que não estão mais na Terra e pelos doentes e obsediados. Mas antes, ele faz um preâmbulo para que a gente tenha uma noção acerca do que é a prece, né, de como elas devem ser e o que esse capítulo quer comunicar, né, como uma coletânea de preces. O Antônio já adiantou de forma perfeita, né, nos dizendo que essa coletânea de preces não é para que a gente as siga de forma literal. Não, é apenas para que nós saibamos como elas devem ser feitas e os pontos que devem ser tocados e que a gente realmente deve dar uma atenção maior. Então, nos capítulos anteriores, Kardec nos deu informações preciosas acerca das preces, nos dando a maneira de orar, falando que as preces devem ser inteligíveis, né, ou compreensíveis, nos falou como a prece funciona, né, como ela acontece, o que acontece quando nós colocamos o nosso pensamento voltado para Deus, para Jesus, para o alto, né, e o que acontece, essa transmissão do pensamento, como ele se dá, falou sobre a eficácia da prece, enfim, falou sobre vários pontos, vários tópicos importantes. E agora, então, ele vai, com certeza, recuperar tudo isso através de um preâmbulo, para que a gente entenda melhor. Então, ele diz, os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo vossas convicções e do modo que mais vos sensibilizar. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras, com as quais o coração nada tem. Então ele já inicia lembrando a nós algo que ele já falou nos capítulos anteriores, destinados a desenvolver o tema da prece, que o que é importante é o teu pensamento, é o teu sentimento ligado a esse pensamento. Quer dizer, então, aquilo que você fala, profere em relação a essa prece, na verdade deve conter sentimentos. O pensamento tem que expressar aquilo que o teu coração sente, aquilo que o teu coração tem dentro dele pulsando. Então ele diz que como o que interessa é o teu sentimento, é a expressão do teu sentimento através do pensamento e da palavra, claro que ele diz que a forma não é nada. Lógico, porque se você está tratando de sentimentos, né, e dos pensamentos relativos a esses sentimentos, é claro que a forma de que você vai se utilizar para fazer a prece não importa. Então, se você vai orar sentado, se você vai estar de pé, se você vai
ter determinado jeito, né, a forma com que você estabelece para você proferir a prece, isso não importa. O que importa e sempre estará sendo avaliado é o teu sentimento em relação àquilo que você está falando. E ele diz, então, que aí sim esse modo, né, esse sentimento vai sensibilizar, vai tocar aquele para quem você dirige ou para que você dirige a tua prece. E ele segue dizendo, os espíritos não indicaram nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando nos dão alguma, era para fixar as ideias e principalmente para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. E nós vamos ter oportunidade de ver isso. É verdade. Quer dizer, eles se estabelecem aqui mostrando que as preces que vão se seguir nesse capítulo não são preces como sendo fórmulas, né? Olha, toda vez que eu orar para alguém que morreu, eu tenho que orar desse jeito que está aqui. Não. O que lhe chama a atenção são para pontos doutrinários importantes, pertinentes àquela temática, para a especificidade de cada tema, para que a gente não deixe, né, de elevar o pensamento voltado para aquele tipo de ideia, né, que nós precisamos comunicar. Daí, então, a gente se reporta àquele item que trata nos capítulos anteriores, das preces inteligíveis ou compreensíveis. Não basta que a prece seja feita na mesma língua, né? Tem que ser compreensível. A gente tem que falar algo que os espíritos entendam o que realmente nós queremos. Não que eles não entendam, porque os espíritos superiores sempre vão entender o que a gente está querendo comunicar. Mas nós é que precisamos dar provas de que nós sabemos o que estamos pedindo, né? E até para que a gente demonstre a nossa maior ou menor maturidade espiritual, para que a gente evidencie através daquilo que pede. Então, é importante, né, a gente mostrar para os espíritos que sabemos o que é necessário para nós, desprezando aquilo que muitas vezes nós desejaríamos, mas é totalmente supérfluo. E então, dessa forma é que nós vamos estabelecer essa conexão. Então, ele diz aqui, para fixar as ideias e chamar a atenção, principalmente, sobre certos princípios da doutrina espírita. Quando nós vamos, né, vamos lendo essas preces, nós percebemos que os comentários que se seguem aquele prefácio, né, anterior a cada prece, né, ao final vem as preces, mas antes tem um prefácio. Esse prefácio, a gente sente a importância dele. É muito importante, porque ali existem conteúdos doutrinários que muitas vezes não estão em nenhum outro ponto das obras fundamentais da doutrina. Então, é muito rico, é muito importante. E ele segue dizendo, tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em emitir suas ideias, visto que há pessoas que não acreditam ter orado realmente se os seus pensamentos não forem formulados por intermédio de palavras. Quer dizer, então, aquela pessoa que tem dificuldade de emitir os seus pensamentos, de comunicá-los, né, é uma forma dele ler as preces e ter uma ideia. E antes disso, antes mesmo de ler a prece, ele vai entrar em contato com esse prefácio, que é um conteúdo doutrinário importantíssimo, e ele então vai começando a se familiarizar com aquilo que é importante, o que realmente é fundamental dentro daquela temática da prece. E Kardec segue, a coletânea de preces contida neste capítulo é uma escolha feita entre aquelas que foram ditadas pelos espíritos em diferentes circunstâncias. Eles ditaram outras preces em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou para casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. A finalidade da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que creem nele.
e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Olha, que importante isso que ele fala aqui, né? Então não importa, seja a maneira que for que aquela pessoa vai orar, esteja ela em que segmento religioso que estiver, a sua prece, desde que seja feita de forma sincera, vinda do coração, né, ela vai ser ouvida e ela vai ser aceita. Então o importante é essa comunicação através do sentimento, através do coração. Não importa se a pessoa gosta de repetir a prece mais de uma vez, se ela utiliza a forma, né, de ficar em pé, não, eu só oro se eu ficar em pé. Cada segmento religioso tem lá as suas ideias acerca de como se faz a prece. E se ela seguir esse ritual, não tem problema nenhum, desde que o seu sentimento esteja totalmente em comunicação com o alto. Então é isso que vai interessar. E lógico, elas serão sinceras quando for assim. Kardec então continua: não se deve, portanto, considerar essa coletânea como fórmulas absolutas, mas sim uma variedade entre as instruções que os espíritos dão. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento para as suas recomendações sobre os deveres para com Deus e para com o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. Então, ele diz que a gente não pode considerar essa coletânea como uma fórmula absoluta, né? Olha, então, para aqueles espíritos que já partiram, tem que ser desse jeito aqui, dessas duas modalidades, porque são duas preces que existem nesse tema. Não precisa, não é uma fórmula absoluta. Mas ali ele tenta, através dessas duas preces que foram escolhidas e ditadas pelos espíritos, Kardec então escolheu duas em relação a esse tema que ele julga serem importantes, né? Tocarem em assuntos que sejam fundamentais para que se entenda e para que a prece seja compreensível. Então, Kardec continua nos dizendo que o Espiritismo reconhece as preces de todos os cultos como boas, quando são ditas pelo coração e não somente pelos lábios. Não impõe nenhuma prece e também nenhuma condena. Como o Espiritismo nos ensina, Deus é imensamente magnânimo para repelir a voz que implora ou que canta seus louvores, somente porque ela o fez de uma forma e não de outra. Todo aquele que condenasse as preces que não fazem parte da sua coleção, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se restrinja a uma fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então, ele aqui chama a atenção também para que nós, espíritas, reconheçamos nas preces de outras religiões a certeza de que realmente elas serão ouvidas desde que elas, as preces, saiam do coração e sejam sinceras, né, comunicando ou pedindo aquilo que realmente parta do seu coração, da sua necessidade espiritual. Então, o Espiritismo reconhece todas as preces de todos os cultos, não faz distinção pelo fato de um determinado culto seguir uma fórmula, um ritual ou não. E ele diz que, como o Espiritismo nos ensina, Deus é imensamente magnânimo. E claro, né, ele não vai repelir aquela voz que está implorando, aquela voz que está pedindo, né, a Deus alguma coisa do qual ele esteja precisando de fato. Então ele diz que todo aquele que condenasse as preces que não fazem parte da sua coleção, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Claro, porque Deus, né, na sua perfeição, no seu amor infinito, com certeza ele estabelece essa misericórdia, esse amor, essa indulgência, né, para com todos os seus filhos na criação.
E claro que se um tipo de prece, né, de um determinado segmento, com um determinado ritual, fosse melhor do que outra para ser ou não proferida, evidentemente que aquele capítulo, né, sobre a questão de falar que não é fora da igreja que não há salvação, nem fora da verdade que não há salvação, aquilo seria, então, jogado no lixo. Porque quando ele diz que é só fora da caridade que não há salvação, ele pressupõe e estabelece para nós, naquele capítulo, que nós estejamos atentos a essa questão de que, olha, não é essa ou aquela religião, essa ou aquela verdade que realmente vai ditar as normas para nós. O que vai determinar é a caridade. Então, assim, todos estão incluídos, todos estão dentro desse preceito. Claro, a gente percebe, então, que a grandeza de Deus, né, vai abranger e vai abraçar a todos. A única coisa que ele nos pede na prece é que ela seja sincera e que ela venha do coração e, claro, né, que você desenvolva aquela maturidade do senso moral cada vez mais através do estudo, para que você perceba, né, a cada dia que passa, essa diferença, essa percepção, essa sintonia mais fina que vai te mostrar, né, o discernimento acerca do que realmente é necessário para você e aquilo que é supérfluo. E ele segue. Uma qualidade essencial da prece, segundo Paulo, capítulo 27, item 16, é ser compreensível, para que possa falar ao nosso espírito. Para isso, no entanto, não é suficiente que ela seja dita em uma língua que se possa compreender, porquanto existem preces que, embora em língua comum, não dizem mais ao pensamento do que as de uma língua estrangeira, e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. Então, ele diz, né, muitas vezes, essas palavras, né, não partem do coração, e aí, logicamente, não chegam ao coração. Essas ideias não saem, né, da cabeça e chegam ao coração para serem comunicadas. Kardec segue ainda dizendo: a principal qualidade da prece é ser clara, ser simples e precisa, sem frases inúteis ou adjetivação supérflua, que são apenas enfeites sem valor, né? Quantas vezes nós somos tentados a usar na prece, até mesmo porque estamos envolvidos, né, com aquele sentimento de elevação dos pensamentos a Deus, somos tentados a colocar algumas palavras como enfeite. Mas ele diz para que nós não façamos isso, para que a nossa prece seja simples, que ela seja clara, e aí, logicamente, ela vai ser precisa naquilo que deseja, né, sem frases inúteis. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, deve, enfim, fazer refletir. Só com essas condições a prece pode atingir o seu objetivo, de outra forma, ela não passará de ruído. Também observamos com que ar de distração e inconstância elas são pronunciadas, na maioria das vezes. Quer dizer, nós temos que estar atentos na hora que a gente, concentrados no momento em que vamos começar a nossa prece. E estarmos realmente ligados àquilo que vamos falar, que é desde que aquilo expresse, cada frase que a gente emita, expresse uma ideia específica de algo que nós julgamos ser importante para a nossa vida. E ele diz que essa inconstância, quer dizer, essa distração na hora que faz a prece, é a pessoa que faz a prece automática, né? Então, a automática, ela está totalmente distraída, ela repete aquilo e muitas vezes pode até parecer uma prece belíssima, porque está habituada a proferir aquela prece. Mas é preciso que, mesmo que a prece repita as mesmas palavras, não tem problema nenhum. Ela não tem que ter palavras diferentes, né, e rebuscadas. O importante é que na hora que você estiver proferindo essa prece, o teu sentimento esteja totalmente ali naquelas palavras. Vemos que os lábios se movem
porém pela expressão fisionômica, pelo som da voz, percebe-se que se trata de um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma fica indiferente. As preces que constam nesta coletânea estão divididas em 5 categorias, a saber: preces gerais, preces por si mesmo, preces pelos outros, preces pelos que não estão mais na terra e preces pelos doentes e pelos obsidiados, com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objetivo de cada prece e de tornar mais compreensível seu alcance. Todas elas são precedidas de instrução preliminar, uma espécie de exposição de motivos, intitulada Prefácio. Então, é a isso que nós temos que estar atentos quando nós proferirmos as nossas preces. Elas podem ser até utilizadas com as mesmas palavras, mas o importante é que elas sejam claras, simples e precisas. Não é isso, Antônio? Sem dúvida, Marta. Vale a pena realmente esse preâmbulo para que nós estejamos esclarecidos quanto àquilo que nós vamos encontrar doravante, né? E o que eu acho mais interessante justamente é este prefácio que vai acontecer antecedendo a prece propriamente dita, né? Como ele falou, uma exposição de motivos até para que a gente se situe assim, na circunstância da prece. Você falou, prece para uma pessoa que desencarnou. Então é aquela situação de uma pessoa que está ali, ou ainda está ali, para ser sepultada, ou recém foi sepultada. Então aquele é um tipo de ambiente. Já uma prece para uma pessoa, para agradecimento de uma glória alcançada, por exemplo, é diferente, é outra circunstância, é um outro ambiente. Então, o prefácio vai servir para nos mostrar a ambiência para cada prece, a circunstância envolvida, as situações envolvidas, para que então a gente entenda o que ele quer dizer. Aí é que você falou, que neste prefácio pode haver, às vezes, uma instrução doutrinária que não houve chance de ser apresentada nos livros da codificação propriamente dito, porque talvez ali seja uma coisa mais abrangente. E aqui cada prece é uma prece muito específica. Então, pode ser que haja, não quer dizer que em todas as preces vai acontecer, mas em algumas vai haver muitas situações bem específicas e que vão ser aclaradas pelo prefácio para que a gente entenda a prece em si. Eu acho muito importante, então, esse esclarecimento para que no próximo programa, quando se inicia aqui as preces, apesar de que vai se iniciar com o Pai Nosso, ele não tem circunstância específica, mas depois do Pai Nosso, as preces seguintes, é importante ficar atento para a narrativa do prefácio, para que a gente possa usufruir totalmente daquilo que a prece nos quer passar. Mas já que o nosso tempo está esgotado, Martinha, nós vamos encerrando por aqui, desejando aos nossos amigos uma boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.